Olá, hoje eu vou falar sobre o livro Memórias de um Suicida, o qual foi escrito pelo espírito Camilo Castelo Branco, através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Mas antes, dê um like neste vídeo e se você não fez a sua inscrição, aperte em inscrever-se para nós estarmos interagindo aqui neste canal através dos comentários. Com a orientação e revisão doutrinária do espírito Leon Denis, o autor espiritual Camilo Castelo Branco, sob o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, que foi dado por Ivone, ele descreve a sua dolorosa experiência após a morte pelo suicídio. Camilo Castelo Branco, ele nasceu em 1825, Lisboa. Ele foi um dos maiores escritores portugueses do século XIX. Amor de Perdição foi sua novela mais importante. Ele publicou muitas obras ao longo de sua vida e foi o primeiro escritor da língua portuguesa a conseguir sobreviver só dos frutos do seu trabalho na escrita. Camilo, ele viveu cercado de problemas e no fim de sua vida ele estava quase cego em consequência de uma sífilis. Camilo, ele teve 4 filhos, que eu saiba. Com a sua última esposa, Ana Plácido, ele teve 2 filhos. Um tinha problemas mentais e o outro era muito rebelde, que lhe causavam muito desgosto. Camilo, ele foi um homem do mundo, sofreu muito, recebeu muitos títulos, mas não tinha dinheiro. E diante de suas dificuldades materiais, dos seus sofrimentos morais, Camilo não titubeou ao escolher no autocídio a fuga espetacular da vida. Ele temia ser ridicularizado por seus inimigos. Ele temia o que a sociedade diria de um escritor cego que não poderia mais sobreviver da própria pena. E com medo de depender dos outros e por conta do seu grande orgulho, ele acabou cometendo suicídio em 1890, aos 65 anos, com um tiro de pistola. Diferentemente do que Camilo pensava, a vida dele não acabou com aquele ato, muito pelo contrário, continuou, só que num estado muito mais lamentável. Camilo acorda dentro do túmulo, conseguindo perceber tudo à sua volta, mas ainda sem se dar conta de que conseguira se suicidar. Chama pelas pessoas que normalmente lhe auxiliavam, pois ele sente cheiros muito fortes que vinham do seu corpo, já em decomposição, mas ninguém lhe atende. Tornando-se um suicida, ele não era um vivo, mas era um morto-vivo. Cerca de 2 meses vagueou, desnorteado e tonto, atribulado, cheio de incompreensão, ligado ao fardo carnal que ele via apodrecer. Tudo isso sentindo as imperiosas do físico humano, vendo os fantasmas que, como ele, embora sentindo-se cego, perambulavam pelas ruas do Campo Santo, não obstante a cegueira em que ele caiu. Camilo achava-se cego, mas ele via tudo, sentia tudo, e essas necessidades humanas eram as mesmas. Então, ele vagou pelas ruas de Lisboa e ouvia os comentários que faziam a respeito dele. Ele entrava nas igrejas pedindo ajuda. As estátuas
não respondiam. Ele entrava então nos hospitais, dizia que quem era, dava suas referências, dava referência dos seus títulos, dos amigos, dos parentes, e ninguém o atendia. No mês de janeiro de 1891, Camilo foi aprisionado em região invisível. Ele havia perambulado por 7 meses entre o cemitério e a cidade, até que um dia se sentiu aprisionado e foi levado juntamente com um grupo de espíritos para o Vale dos Suicidas, uma região no umbral, onde se concentram espíritos com afinidade, a mesma afinidade pela escolha de tirar a própria vida. Camilo, ele nos relata que no Vale dos Suicidas sempre era noite, o chão era lamacento, não tinha vegetação ou qualquer outro conforto ou alegria. O ar era pesadíssimo, asfixiante, gelado. No vale, Camilo, ele encontrou diversos espíritos suicidas e presencia as mais terríveis situações, até ser resgatado pelos servos de Maria e recomeçar sua caminhada que, acreditem, não será nada fácil. O livro, ele até compara o Vale dos Suicidas com o Vale dos Leprosos, que a gente ouve muito falar na Bíblia. Camilo, ele nos diz que as pessoas do Vale dos Leprosos tinham alguns consolos. Eles tinham o consolo do sol, o consolo de uma brisa em seu rosto. Camilo diz também que os leprosos eram levados para o vale distante da cidade, mas só que lá eles podiam ver o sol, eles podiam ver o céu ao anoitecer, onde fúlgidas estrelas brilhavam, acenando para eles esperança de consolações futuras. Naquele vale dos leprosos, eles poderiam ter noções da primavera, do inverno, outono, verão. E as criaturas que lá estavam poderiam até proteger-se, amar-se. Já no Vale dos Suicidas, não. No Vale dos Suicidas faltava a disciplina, faltava o amor, faltava o interesse pelo outro. Blasfemavam, uivavam, todos eles brigavam, pareciam loucos, pareciam uma malta de malfeitores. Os espíritos que estavam no Vale dos Suicidas, eles tinham tanto sofrimento interno que eles não tinham sanidade de poder travar relações de amizades que pudesse dar um apoio àquele momento tão dolorido, tão doloroso. Camilo, ele ficou 12 anos no Vale dos Suicidas e lá ele teve 4 amigos, Mário Sobral, Belarmino, Jerônimo e João de Azevedo. Após 12 anos de sofrimento, Camilo e seus amigos, eles foram resgatados pela Legião dos Servos de Maria, sendo levados para o Hospital de Nazaré. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, ao chegar no mundo espiritual, ela tomou para si a missão de cuidar dos espíritos mais sofredores, os suicidas. Usando de uma tecnologia avançadíssima, os servos de Maria, eles conseguem localizar no mundo espiritual quais são os espíritos suicidas que já podem ser resgatados e organizam verdadeiras missões para levá-los até a colônia, onde os servos de Maria os colocam para tratamento e depois passam por aprendizado, atingindo suas programações reencarnatórias, que são muito difíceis, pois os débitos de outras vidas
foram agravados pelo ato impensado. Mas, além de toda a conscientização do que ocorre do outro lado da vida com os suicidas e do alerta para que nós fiquemos atentos àqueles que estão ao nosso lado e a nós mesmos, tem algo mais importante que nós podemos fazer também. Na colônia espiritual, descrita no livro, os trabalhadores espirituais, eles se reúnem em preces a Maria de Nazaré às 18 horas, pedindo auxílio aos suicidas. Esse momento é conhecido como a hora do Ângelus. Nós, encarnados, podemos nos unir a esses trabalhadores em preces, na hora do Ângelus, a esses irmãos e àqueles que estão com intenção de suicidar-se. A história do livro começa no século XVII, quando nasce um jovem em terras portuguesas, numa família muito pobre, mas que sonhava ser rico, culto e poderoso. Esse jovem procurou um vigário e contou o seu sonho. O vigário, então, passou a ensinar-lhe tudo o que sabia. Diante de suas ambições, o jovem despertou a vontade de ser um sacerdote. Mas o vigário disse a ele que ele não tinha vocação para ser sacerdote e o aconselhou que ele seguisse o sacerdócio do amor, do casamento, da justiça e amando sempre o próximo. O conselho do vigário calou fundo e os planos foram adiados. Então o jovem apaixonou-se pela sua prima, que era sobrinha de sua mãe, Maria Magda, uma moça muito linda. Ambos já estavam até fazendo planos matrimoniais, mas eis que, de repente, Maria Magda conhece Jacinto de Ornelas e Ruiz, que era primo do pai desse rapaz. Ele se apaixonou por Maria Magda e Maria Magda ficou muito encantada por ele, se apaixonou também, porque ele era um rapaz, Jacinto de Ornelas era um rapaz muito bonito, muito lindo. Não tinha como não se apaixonar por aquele cavaleiro. E aí ela se apaixonou, casou-se e mudou para Madrid. Esse rapaz que queria ser padre, aprendeu tudo no sacerdócio lá e depois perdeu a Maria Magda para o Jacinto de Ornelas. Ele jurou vingança. Ele ficou com muito ódio, com muito rancor e despeitado ele disse: eu vou me vingar. E diante do desgosto, ele reativou a ideia de ser sacerdote e a realizou. Ele serviu às leis da Inquisição. Ele perseguia, denunciava, inventava mentiras, caluniava, condenava, mentia, torturava e matava. 15 anos depois do casamento da sua amada Maria Magda, o sacerdote ele foi enviado para Madrid, a mando da igreja. O acaso, então, os colocou novamente, frente a frente, trazendo muito ódio à lembrança, mas sentindo que ainda a lembrança, o amor por Maria Magda continuava a mesma coisa, se não mais. Então ele começou a cativá-la, a procurá-la, a persegui-la, e ela resistiu com muita dignidade. Jacinto de Ornelas, ele percebeu que a sua esposa estava sendo assediada pelo sacerdote. Então, o que ele fez? Ele preparou-se para deixar Madrid, buscando refúgio no estrangeiro, para ele e para sua família. Mas
eis que o sacerdote descobre. E aí o sacerdote denuncia Jacinto, fazendo várias calúnias, várias acusações. E aí Jacinto é preso, processado e foi entregue ao sacerdote por ordem dos seus superiores. Jacinto, ele foi levado à masmorra, onde ele passou martirizantes privações e torturas. Arrancaram-lhe as unhas, os dentes, fraturaram os dedos, deslocaram os pulsos, queimaram a sola dos pés. Maria Magda sofria, pensando em como o marido estava. Por isso, ela resolveu procurar o sacerdote e, entre lágrimas, suplicou trégua e compaixão. Então o sacerdote disse a ela: eu posso soltar o seu marido, desde que você seja minha. Se entregue a mim. E aí Maria Magda resistiu, mas aí ela percebeu que se ela não fizesse esse pacto, se ela não se entregasse ao sacerdote, ele mataria o seu marido. Então ela relutou muito, mas viu que não tinha jeito e se entregou a ele. Fez um acordo para que ele não matasse o seu marido e se entregou ao sacerdote. Dias depois do pacto, Maria Magda, ela vai à sala de torturas, contempla o marido e desespera-se ao vê-lo como ele está. E aí ela não consegue ocultar o ódio que ela sente pelo sacerdote. Ele notou o desprezo por um bem inatingível. Ele viu que não tinha como conseguir aquele amor de Maria Magda. Ele viu e ficou cansado de lutar por um bem inatingível, pois ele não conseguia entender aquele amor sublime que cobria as mãos de Jacinto com beijos e lágrimas. E por não conseguir o amor de Maria Magda, a inveja, o despeito, o ciúme tomou-lhe o coração. As tendências maléficas do passado vieram-lhe na lembrança, quando, no ano 33, junto ao povo, ele condenava Jesus de Nazaré em favor da liberdade do bandoleiro Barrabás. Ele, então, vazou os olhos de Jacinto, perfurando-os com um ferro com pontas encandecidas, deixando Jacinto cego. Jacinto, inconformado com a situação e não querendo ser um estorvo na vida de sua amada esposa, 2 meses após a liberdade, ele suicidou-se. Maria Magda voltou para a terra natal com os filhos, desolada e infeliz. Nunca mais viu o sacerdote ou obteve notícias. O arrependimento não tardou muito a iniciar ao ser do sacerdote mesquinho. Não dormia mais com tranquilidade, ele vivia nervoso e a imagem de Jacinto o atordoava. Ele passou a evitar cumprir as tenebrosas ordens dos seus superiores, até que mais tarde foi levado ao cárcere perpétuo. Da segunda metade do século XVII até o século XIX, ele começou a espiar na terra como homem e na erraticidade como espírito os crimes e perversidades cometidos sob a tutela do Santo Ofício. Na segunda metade do século XIX, reencarnou em Portugal como escritor famoso Camilo Castelo Branco, para a última fase das expiações inalienáveis, a cegueira.
O mesmo horror que Jacinto de Ornelas sentiu pela cegueira, ele também sentiu. Diante da inconformidade, imitou o gesto, deu um tiro no ouvido, tornando-se, em 1890, suicida, assim como Jacinto fora em meado do século XVII. A cegueira era uma expiação, mas o suicídio não. O suicídio foi uma escolha dele, que perdeu a oportunidade que Deus estava dando para que ele reparasse sua falta do passado. Ele fez mau uso do livre-arbítrio. Camilo Castelo Branco, ele lança neste livro, através da médium Ivone, que também foi suicida em vidas passadas, um alerta para aqueles que pensam que a vida termina no túmulo. Camilo, ele tornou-se um trabalhador no Vale dos Suicidas e, após 50 anos, reencarnou para cegar aos 40 e desencarnar aos 60 anos. O suicídio para o materialista é visto como uma porta de saída para os problemas, mas para o espiritualista não. Ou seja, para quem acredita que a vida continua após a morte do corpo físico, o suicídio é porta de entrada para mais problemas, dores e aflições. Muitas pessoas pensam que esse ato é uma realidade distante e que afeta poucas pessoas, mas infelizmente os dados da Organização Mundial da Saúde nos mostram o contrário. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio em algum lugar do planeta. Isso significa que, em um ano, mais ou menos 800 mil pessoas perdem sua vida dessa forma. Se você está com pensamentos suicidas, é importante pedir ajuda. Fale com alguém próximo. Conte o que se passa pela sua cabeça. Ter alguém para conversar e expor o que você sente faz toda a diferença. Se você não tem ninguém próximo com quem conversar, não hesite em ligar para 188 e conversar com um dos voluntários da CVV, Centro de Valorização da Vida. Eles estão lá para você e podem te ajudar, te entender, te aconselhar. Em geral, os suicídios são planejados e as pessoas, elas dão sinais. Elas avisam e pedem por ajuda de maneiras conscientes ou inconscientes. Reconhecer estes sinais e ofertar apoio pode prevenir uma tentativa e começar um caminho de superação do sofrimento. Nem sempre é fácil saber o que fazer quando alguém próximo revela ter esses pensamentos. Esta pessoa, ela está se abrindo para você e isso já é um passo muito importante para a sua melhora. Caso isso aconteça ou que você perceba sinais de alerta em alguém próximo, existem algumas coisas que você não pode fazer. Por exemplo, não julgar a pessoa. Você não sabe o que ela está sentindo. Nunca dizer que o suicídio é fraqueza ou covardia. Isso não é verdade. E também não ajuda. Lembre-se que a pessoa, lembre-se que a maneira de como nós estamos sentindo é diferente. Cada um pensa de um jeito, cada um resolve de um jeito os seus problemas.
tem pessoas que são mais fortes, tem pessoas que têm certas decisões, têm apoio, mas outras não. Então, quem somos nós para julgá-la? Aquilo que a pessoa está sentindo é só dela. E se está levando ela a sentir-se daquela maneira, é porque é sério. É importante que você tenha paciência para escutar essa pessoa que pensa em suicidar-se, se dando e dando a ela a certeza de que ela não está sozinha. Grande parte das pessoas que pensam em cometer o suicídio possui uma doença física, mental ou espiritual e podem ser facilmente tratadas. Muitas dessas pessoas sofrem de depressão, transtorno de humor e transtornos mentais. A falta de um simples medicamento fornecido por um médico psiquiatra pode levar ao desejo de cometer suicídio. Você é uma criatura linda e perfeita, cheia de coisas boas, de qualidades únicas. Não permita que pessoas mesquinhas apaguem seu brilho, seu amor pela vida. Seus sentimentos agora podem ser imensamente negativos, mas viva um dia de cada vez e se permita acreditar em dias melhores, pois eles virão. Você é uma pessoa maravilhosa e vale muito mais do que você pensa. Por mais que você não acredite, tem alguém que te ama muito, que se preocupa muito com você e é capaz de fazer qualquer coisa para te ver bem e feliz. Tudo passa. Espero que esse vídeo possa levá-lo à reflexão e acrescente mais luz e esperança em sua vida. Um beijo em seu coração e lute por você, lute pela vida, porque se você olhar ao seu redor, prestar atenção, vai ter sempre alguém ali preocupado com você e que te ama. Muitas pessoas dependem de você. Vamos resgatar as nossas dívidas do passado e aproveitar essa chance que Deus está nos dando. Uma boa sorte e estamos aqui, abertos para os comentários. Não esqueça de fazer a sua inscrição. Aperte em inscrever-se e coloque lá o seu depoimento para a gente conversar, tá bom? Fica com Deus. Um beijo em seu coração.